Olá pessoal, como estão vocês? Estamos aqui com uma saudade tremenda de todos vocês e esperamos que logo estejamos juntos aí na igreja. Para a meditação deste momento, eu escolhi um texto lá de Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 a 8, que diz o seguinte: Tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Sempre que eu leio esse texto me faz lembrar de uma gangorra. E, de fato, a vida é semelhante a uma gangorra. Algumas semanas nós estávamos sonhando com dias melhores para o nosso país e de repente nós somos surpreendidos por um vírus que vem do outro lado do mundo e tem mexido com a vida de todos nós. É o momento de nós pensarmos na realidade da nossa existência. O autor de Eclesiastes, ele faz isso no seu livro, ele questiona a existência. Às vezes ele me parece pessimista, outras vezes realista e ainda outras vezes otimista. É a luta para entender a nossa existência. Mas por meio dessa linda poesia, o autor ele vislumbra o que é a nossa vida aqui na Terra. Eu gostaria de, neste momento, compartilhar com vocês 3 aspectos a respeito da nossa existência, a qual se parece muito com uma gangorra. E o primeiro aspecto é que o tempo da nossa vida inclui momentos difíceis. Que bom se nós tivéssemos apenas tempos confortáveis em nossas vidas, mas nós sabemos que, via de regra, isso não é possível. Nossa vida ela alterna, ela se alterna entre momentos agradáveis e momentos difíceis, exatamente como nós estamos vivendo agora. O autor ele relaciona aqui 14 pares de situações opostas umas às outras, pelas quais nós podemos passar. E essas situações aqui elas abrangem várias circunstâncias da nossa vida, né? Situações do dia a dia, as relações humanas, a nossa afetividade, situações nacionais, etc. Nós não sabemos ao certo o que algumas dessas situações querem dizer. Algumas delas nos soam bastante estranhas, visto que nós temos costumes diferentes das do autor do seu tempo. Mas observe algumas situações difíceis que o autor menciona. Ele menciona aqui a situação de morte, de perda, de deixar de abraçar, chorar, prantear, tempos de guerra. E ao citar todas as situações, ele quer denotar que toda a nossa existência ela é permeada por todas essas situações negativas e também positivas. E essas situações elas nos mostram algo muito claro, mesmo estando tão distantes do mundo do autor. Há momentos difíceis e momentos confortáveis na nossa vida. Neste momento nós estamos passando por uma situação muito adversa. A gangorra desceu, ou nós poderíamos dizer que essa gangorra está descendo, afetando a todos nós de alguma maneira. O segundo aspecto que eu vejo aqui nesse texto é que o tempo da nossa existência também inclui momentos confortáveis, mas tranquilos. O autor poderia listar aqui somente situações difíceis,
No entanto, ele inclui situações mais confortáveis, situações alegres, como nascer, plantar, colher, edificar, abraçar, saltar de alegria, guardar, tempos de paz. E a boa notícia que o texto nos oferece é que, assim como a gangorra ela desce, ela também pode subir. Daqui a pouco essa situação pela qual nós estamos passando pode mudar totalmente. Nós poderemos olhar para trás e ver que essa situação terá passado e nós teremos aí a oportunidade de refletir mais vagarosamente a respeito disso e aprender muita coisa com essa situação. Essa é uma das razões pelas quais nós podemos esperar que esses momentos difíceis passem, porque a gangorra ela também sobe. E o terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar aqui é que o tempo da nossa existência tem um propósito, apesar das situações difíceis pelas quais nós estamos passando. O autor ele é realista e ao ponderar sobre essas diversas situações, ele não é fatalista, ele não é pessimista, ele não é derrotista. Mesmo citando situações difíceis, ele não vê a vida como um caos sem sentido. Pelo contrário, ele enxerga a vida com sentido, a vida com propósito, mesmo rolando todas essas circunstâncias difíceis. Veja o que diz o versículo 1. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, nos diz uma outra versão. Para nós cristãos, a vida tem sentido, tem propósitos divinos, até mesmo nas situações mais difíceis pelas quais nós podemos passar. O mundo não está entregue ao acaso, pelo contrário, ele tem propósito. Esse é um assunto aqui para um outro vídeo, mas depois dessa pandemia, possivelmente muitas coisas vão mudar, não somente na nossa vida, na vida das nossas famílias, mas até mesmo no mundo. E tudo isso visto de uma maneira positiva, né? Quantas mudanças para melhor trará, não somente para a nossa vida, mas para o mundo, como nós já o dissemos. É um momento muito rico para todos nós, é um momento muito rico para o mundo. Usando uma outra metáfora, a nossa vida é como uma árvore que enfrenta as intempéries da vida. Eu gosto muito de uma metáfora usada pelo Dr. David Siamandes, num dos seus livros, A Cura para Traumas Emocionais. Nesse livro, o autor ele conta sobre as grandes sequoias lá dos Estados Unidos. E quando as pessoas elas vão ao Parque das Sequoias visitar essas grandes árvores, essas árvores altas, lá existe uma árvore cortada pelo meio. E um guia mostra aos visitantes e explica para os visitantes o significado desses anéis. Porque os anéis eles não somente contam a idade da árvore, mas também contam as circunstâncias pelas quais a árvore passou. Um anel, por exemplo, pode informar um ano de terrível seca, 2 anéis podem falar de um período de intensa chuva, um ponto num dos anéis pode revelar que a árvore foi atingida por um raio. Alguns anéis podem indicar que houve um período de desenvolvimento normal na vida dessa árvore. Um outro anel pode dizer de um terrível incêndio florestal. E ainda um outro anel pode mostrar um período em que a árvore sofreu um ataque de ferrugem ou, quem sabe, uma outra doença. Como nos diz o Dr. Siamandes, tudo isso está gravado no tronco da árvore, como se fosse uma autobiografia do seu desenvolvimento. E a mesma coisa acontece com a gente. Se nós pudéssemos ser cortados pelo meio, assim como acontece com uma árvore, nós poderíamos ver que há momentos de chuva, momentos de tempestade, momentos de enchente, momentos de bonança, momentos de, quem sabe, até mesmo doença ou
qualquer outra dificuldade pela qual tenhamos passado. Não há como retirar esses anéis da nossa vida. Se o fizéssemos, nós teríamos que acabar com a própria árvore. Nós temos sim que aceitar esses momentos difíceis na nossa vida, inclusive integrá-los à nossa existência. Nesse momento, o anel da nossa vida está sendo marcado por um período de grande ameaça para a nossa vida. Se sobrevivermos a essa ameaça, o que vai acontecer com a maioria, e eu espero que aconteça com você e comigo, certamente nós teremos uma fase mais tranquila aí pela frente. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, não somente nós temos que suportar os momentos difíceis da nossa vida, mas nós temos também que tentar preservar a nossa vida. Há um momento em que a gangorra da nossa vida não mais vai descer. É quando nós estivermos para sempre naquela outra existência sobre a qual Jesus Cristo falou. E lá nós passaremos o resto da eternidade. Eu creio nisso. Você crê nisso? Jesus nos garante e nos possibilita isso. Que Deus o abençoe e fortaleça a sua fé neste momento.